Olá, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao canal Mais do que Palavras, e esse é o quadro Milagre da Manhã. Você que está chegando pela primeira vez, que o Espírito do Deus vivo abençoe você. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. E aqui você vai encontrar conteúdos espirituais e aquilo que Deus tem para falar com a gente. Tudo que nós estamos trazendo para você vem de Deus. Então aproveite ao máximo. Você que talvez já conhece a palavra de Deus, já é uma pessoa entendida, também seja muito bem-vindo, mas nós te pedimos, abra o seu entendimento, porque por mais que a gente diga que sabe tudo, nós, na verdade, não sabemos nada. E podemos aprender até com as pessoas mais simples que existem no mundo. A gente só precisa ter paciência e entender, porque Deus fala através dos detalhes. Bom dia a todos. Que alegria estar mais um dia aqui com vocês. Alegria de acordar nesse dia e ter mais uma oportunidade de fazer melhor do que ontem. Então, muito bom dia a vocês e que essa palavra venha nos conduzir nesse dia. Já peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, porque isso ajuda muito, fortalece o canal e o desenvolvimento pode continuar. Nós vamos continuar levando essa palavra de fé àqueles que precisam. Você é uma ferramenta muito importante nesse processo de compartilhamento da palavra de Deus. Como eu estou compartilhando, você também pode compartilhar aquilo que você tem recebido. Nós vamos realizar uma oração, pedir a direção de Deus para que Ele fale com a gente nesse momento. Feche os seus olhos, se você pode, se não pode, se una em espírito de oração. Meu Pai, graças te damos por tudo. Sabemos que o Senhor conhece o nosso coração, o nosso interior. Estamos aqui para fazer a Tua vontade. Que através dessas palavras, meu Pai, haja a vida, haja a salvação, haja a cura. Que cada pessoa que estiver ouvindo essa oração, ela seja tocada pelo Senhor, ela seja alcançada pelo Senhor e que todo mal seja repreendido. Não deixe, meu Deus, o Teu povo se perder. Que nós possamos transmitir o Espírito, não só a letra, e que esse Espírito renove aquele que está cansado, aquele que está abatido, aquele que está prostrado no meio do caminho. Que haja esperança no coração daquele que pensa que não há mais esperança. Não consegue crer mais na Tua palavra, e muito menos crer naquilo que o Senhor quer fazer. Eu entrego tudo em Tuas mãos no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Vamos dar seguimento aqui no livro de Tiago. Se você tem sua Bíblia, pegue aí. Pegue a Bíblia. Se você tem a Bíblia física, pegue aí. Se não tem a Bíblia física, pegue a Bíblia digital, mas acompanhe com a gente. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, ó: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Primeira coisa que eu falo com um pouco de entendimento daquilo que eu entendo sobre resistir ao diabo, não tem como você resistir ao diabo sem você se sujeitar a Deus. Primeiro, a gente vê muitos falando essa mensagem isolada. Resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Usam essa frase, né? Esse pequeno trechinho bíblico para tentar vencer o mal. Eu tenho que resistir que o mal vai fugir. Mas nós já presenciamos muito isso. Pessoas que lutavam contra o mal, mas na força do braço. Tentavam vencer os momentos difíceis da vida, tentavam vencer as pressões, tentavam vencer as ofertas do mal, mas de forma física. Esse texto não está falando para você resistir ao diabo fisicamente. Você vai resistir ao diabo em espírito, porque o diabo é espírito. Só que ele vai agir através da sua necessidade, através do seu desejo.
Então a sua carne vai ajudar, colaborar para que o mal vença, e o teu espírito, se você fortalecer o espírito, vai colaborar com Deus para que você vença o diabo. É uma batalha entre a carne e o espírito. Então, o mal tem esse acesso, tem esse poder à carne, porque foi dado no início de tudo, no paraíso, Adão e Eva, quando se sujeitaram à vontade da sua carne, deram o poder para o mal. Então, Jesus venceu o mal na cruz do Calvário, venceu a morte e recuperou de novo essa autoridade. Mas Deus não é invasor, Deus não vai te pegar pelo braço e te forçar a fazer alguma coisa que você não queira. Ele quer que você se sujeite a Ele. Até porque, Alessandra, como que um casamento, a gente usa o exemplo do casamento que é mais fácil de você compreender. Como que você vai estar comigo se você não se sujeitar? Como que eu vou estar com você se eu não me sujeitar? Muitas vezes me sujeitar a uma vontade sua, muitas vezes você tem que se sujeitar a uma vontade minha, para que nós venhamos nos acertar. Então, as pessoas querem viver com Deus, mas não querem se sujeitar à vontade dele. As pessoas querem resistir ao mal, mas não querem se sujeitar à vontade de Deus. São dominadas pelo vício, são dominadas pelas coisas carnais, mas não querem abrir mão dessas coisas carnais. E por esse motivo, acabam perdendo a capacidade de ter uma comunhão com Deus. Até porque a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa batalha, ela é espiritual. E como vencer o diabo, que é espiritual, se eu viver na carne, se eu ficar olhando para as coisas da carne, se eu ficar me sujeitando aos meus prazeres, e não me sujeitar a Deus? É Ele que vai me dar a capacidade de vencer o mal, que é espiritual. E por isso que o diabo não quer que a gente tenha entendimento dessa palavra. Ele quer que a pessoa fique apegada em resistir. Ele não se importa que a pessoa entenda que ela tem que resistir a ele. Mas como resistir sem se sujeitar a Deus? Como vencer? Não tem como vencer. Só Deus que nos dá a capacidade de vencer o mal. Então, se a pessoa não entender isso, ela vai lutar, como tu falou antes, na força do braço. E na força do braço, uma hora vai cansar. E é isso. E o diabo, ele é paciente. Ele espera. É como uma fera escondida. Ela vai analisando o ponto fraco da presa. E o momento certo ela ataca. Se ela não estiver protegida, se ela não procurar um lugar seguro, vai chegar o momento que aquela fera vai atacar. E assim acontece na vida da pessoa. O diabo fica procurando um ponto fraco, ele fica oferecendo. E se ela não estiver sujeita à vontade de Deus, vai chegar o momento que ele vai atacar. E muitos esquecem que é como um cabo de guerra, né? Você lutar na força do seu braço é lutar num cabo de guerra contra o inferno. O inferno. Então o inferno, ele não brinca. Ele não vai brincar com a sua alma. Quando ele tiver oportunidade, quando o mal tiver oportunidade, ele vai de fato e de verdade te atacar. Ele vai atacar você com toda a força. E aí a importância de você se sujeitar a Deus. Aí a importância de você confiar que Deus, estando à frente da sua batalha, você vai vencer. Não quer dizer que você não vai ser atingido em determinados momentos. Com certeza. Afinal, quando se vai para uma batalha, você não volta ileso. Você volta com marcas, mas vão ser cicatrizes, porque Deus vai te ajudar a curar todas elas. E você tem que entender, essa batalha é espiritual. Você está no mundo físico, terreno, mas você tem uma alma, e essa alma, ela tem que ir para a eternidade, ou com Deus, ou sem Deus. A escolha é sua. As pessoas vão em busca, nos lugares, nos templos, de sentimentos, de sensação, ficam pensando que isso vai ser o suficiente para que ela tenha Deus. Um momento de sentimento onde ela riu, onde ela chorou,
aonde ela se emocionou com o louvor que tocou, que foi bom, que foi bonito, aonde foi uma palavra que ela recebeu, que ela sentiu ali alguma coisa. Você quer que eu fale uma coisa para você com sinceridade? Isso é uma fé sensacionalista. Isso é uma fé baseada em sentimentos. E se você não tiver isso? E se não tiver fundo de oração? E se não tiver cantoria? E não tiver essa euforia? Se não tiver nada dessas coisas que te enchem o coração? O que vai ser de você? O que vai sobrar para você? Porque virão dias difíceis, dias trabalhosos. A Bíblia fala que virão dias trabalhosos, dias difíceis. E como que você vai resistir a esses dias difíceis se você não aprender a ter uma comunhão com Deus baseada na fé, na consciência limpa, tranquila, de que você está obedecendo a Deus e que Deus está trabalhando ao seu lado, que Deus está trabalhando com você. Aqui diz no versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Às vezes a pessoa está tão apegada em sentimentos, em músicas, em louvores, que ela canta, mas ela só são palavras jogadas ao vento. Ela não está se chegando a Deus. Está saindo palavras, mas ela está conectada naquela emoção, naquele louvor, e não a Deus. Ela não está sendo sincera com Deus. É uma música, é um toque que está fazendo ela ter aquele sentimento. Mas como saber que essa pessoa chegou a Deus ou não? Tira o louvor. E aí? Você vai ter aquele desejo ardente de quando você estava ouvindo aquele louvor, aquela música, estava em determinado lugar cheio de emoção? Você vai ser assim. Às vezes a pessoa fala, mas eu falo com Deus, eu boto uma música em casa e eu fico ali falando com Deus, mas parece que Deus não me ouve, é porque de fato, de verdade, ela não se chegou a Deus. A palavra de Deus fala, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Está na Bíblia, é bíblico. Está na palavra dele que Ele vai se chegar à pessoa. E até não diz, a Bíblia não diz que você tem que chegar a um templo para você se chegar a Deus. Não, a Bíblia diz, se achegue a Deus. Como que você pode fazer isso? Vamos partir do princípio de que Deus é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, se você está viciado, você é dependente do cigarro, da bebida, da cocaína, do crack, maconha, seja o que for, você é dependente dessas coisas, você está se sujeitando a Deus ou você está se sujeitando às suas vontades e, consequentemente, fortalecendo o mal, dando poder ao mal? O que está acontecendo com você? Então você pode ser livre agora. Nesse exato momento você pode ser livre. Só depende de uma decisão que você tomar. Uma decisão de dizer, não. A partir de hoje, eu vou me sujeitar à vontade de Deus. A partir de hoje, eu vou me sujeitar ao que Deus quer para mim. Não mais o que eu quero vivenciar. Eu quero a vontade de Deus sendo feita na minha vida. E eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica dentro da palavra. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. E converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Talvez você se alegra quando você está bebendo, está usando droga, cercado, rodeado de pessoas ao seu lado. Mas no seu interior você sabe o quanto há um vazio, há uma tristeza, há uma angústia. E é isso que você tem que fazer, sentir essa miséria de vida que você tem levado. Chorar, prantear diante de Deus. E nós não estamos falando de você ser tocado por um sentimento, uma emoção, não. O choro tem que vir da sua alma. Você tem que derramar a sua alma diante do Senhor Jesus, reconhecendo o seu pecado, pranteando e buscando esse verdadeiro arrependimento. Porque se não houver o verdadeiro arrependimento, você vai
ter o remorso, você vai usar, você vai prostituir, você vai fazer o que não presta, vai chorar, mas no outro dia você vai estar fazendo a mesma coisa. Não é o que acontece? Você que já foi viciado ou é viciado sabe do que eu estou falando. No outro dia você está fazendo a mesma coisa, porque você não se arrependeu, você teve somente um remorso. O remorso não vai trazer mudança, porque a verdadeira mudança vem do verdadeiro arrependimento, com a verdadeira tristeza, não é? E como está escrito na palavra de Deus, né? Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Quando vem o verdadeiro arrependimento, a pessoa ela quer fugir daquilo que ela estava fazendo de errado. Fugir. Quando Deus mostrou para mim a vida que eu estava vivendo, eu senti vergonha, muita vergonha, da vida que eu estava levando, que eu estava entristecendo o nome do Senhor Jesus. E eu consegui entender o que eu estava fazendo com a minha vida. É isso que Deus quer. Esse é o verdadeiro arrependimento. Deus não quer que a gente olhe para a situação e se condene, mas quer que a gente mude, se arrependa de verdade. Então, quando Deus mostrou para mim que a vida que eu estava vivendo não agradava a Ele, eu me humilhei de fato, de verdade. Eu reconheci que eu estava fazendo aquilo e que eu estava perdida. E eu não olhei para as situações que eu estava vivendo, o porquê que eu era daquele jeito, eu não procurei desculpa. Eu reconheci o meu erro e eu me humilhei para Deus. Então, se você está vivendo assim, perdido nesse mundo, perdido, vivendo nos vícios, e fica se apoiando a algum problema que você teve, alguma situação que você enfrentou, e fica se apoiando, dizendo que você é assim, desse jeito, por conta de algo que aconteceu contigo, pare de olhar para isso, porque você não vai conseguir vencer o diabo olhando para essa situação. Talvez você tenha um título e está vivendo uma vida enganada e Deus já te mostrou que não está agradando a Deus, mas você fica preocupado com o título, com o uniforme, com a aparência, com as regalias que você vai perder. Não olhe para isso. Olhe para a sua salvação. Porque se você ficar olhando para isso, pode tentar na força do braço resistir ao diabo, mas ele não vai fugir de você. Se você ficar olhando para a situação, você que está vivendo uma vida no vício, no crime, na prostituição, porque aconteceu algo no seu passado, você não vai conseguir resistir. Só Deus que te dá força para vencer. Então, o texto, para a gente terminar, diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Faça isso agora. Nós vamos fazer uma oração e você pode se separar por um momento para se humilhar a Deus. Você talvez, como nós sabemos, muitas pessoas se humilham, né, para outras pessoas. Se humilham, mas não têm essa facilidade ou não conseguem se humilhar para Deus. Vamos fazer um desafio. Se você se sujeitar a Deus, de fato se sujeitar a Deus, você vai ter forças para resistir ao diabo. E se a tua vida não mudar, se não acontecer nada, você se sujeitando à vontade de Deus, de fato se sujeitando à vontade de Deus, grave isso, e a tua vida não mudar, então você não precisa mais estar aqui, nem ouvir mais nada do que nós estamos falando. Mas se você se sujeitar e a tua vida mudar, começar a mudar, você vai vir aqui e vai contar o seu testemunho, o seu relato. Você topa esse desafio? Eu faço esse desafio com você. Não te conheço, não sei quem vai aceitar. Mas eu sei de uma coisa. A palavra de Deus é real. O que aconteceu na minha vida pode acontecer na sua. O que aconteceu na dela pode acontecer na sua também. Mas não adianta você sair daqui e vem o desejo de fumar, vem o desejo de beber e você vai lá, eu não aguentei. Não, isso daí... Só mais um, né? Isso daí não é se sujeitar a Deus. Você ainda está se sujeitando à tua carne. Então, se sujeitar a Deus é você negar a sua carne e fortalecer o teu espírito. Comunhão com a palavra. Busque essa comunhão, não busque sentimentalismo. Busque comunhão. Não se preocupe com
com fundo de oração, com canção, com nada disso. Se preocupe com obedecer. Ouvir e obedecer o que está escrito. Vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entrego cada alma nas mãos do Senhor. E dando ordem, através da fé, a todo espírito maligno que tem trabalhado contra essa pessoa, forças da maldade, forças espirituais do mal, que querem ver essa pessoa desanimada, que querem ver essa pessoa desistindo da sua própria vida, que quer ver essa pessoa dominada. Expulse esse mal agora, meu Pai. Expulse essa força das trevas e que a Tua presença venha sobre essa casa, venha sobre essa mente, venha sobre esse coração. Apague, meu Deus, todas as mágoas, ressentimentos que essa pessoa cultiva. Por isso que ela se joga aos prazeres, porque sofreu um abuso, sofreu um trauma na infância e ela está apegada, apoiada a isso, apoiado a isso, para continuar vivendo dessa forma. Mas o Senhor veio para nos dar vida, e essa vida com abundância. Dê a vida para essa pessoa, meu Pai. Essa água que é o Teu Espírito venha saciar a sede de cada um daqueles que tem sede. Receba a presença de Deus nesse momento. Nós profetizamos que haja testemunhos, que haja resultados, que aqueles que participam dessa meditação sejam alcançados e possam glorificar o Teu nome, porque o Senhor vive e está entre nós. E se você crê e toma posse, diga graças a Deus. Amém. Ficamos por aqui e voltamos amanhã, no mesmo horário, 8 horas da manhã, com uma mensagem de fé através do livro de Tiago. Você é o nosso convidado especial, não perca, porque tem sido muito forte cada meditação. Não esqueça, deixe seu like, se você não é inscrito, se inscreva e nos ajude. Toda ajuda que você dá é muito bem-vinda para que nós continuemos seguindo esse propósito, essa missão. Deus abençoe você. Até mais. Até mais. Tchauzinho. Nova chance, novo plano, nova fé. É Deus falando ao meu coração. Filho, não pare de crer que eis é o milagre da manhã. Com a palavra pra me fortalecer. Bendito, ó